Olá, pessoal da FUVEST, Guerreiros Incansáveis. Vamos agora estudar o livro Mensagem de Fernando Pessoa, autor esse do modernismo português e, diga-se de passagem, um dos maiores autores da língua portuguesa. O autor Fernando Pessoa é aquele mesmo famoso pela criação de heterônimos, mas esta obra foi escrita por ele mesmo, corresponde à produção ortônima de Fernando Pessoa. E o título Mensagem, mais do que remeter a um recado, remete, na verdade, a uma grande reflexão sobre a história de Portugal, sobre o presente de Portugal e o futuro que aguarda Portugal no início do século XX, ok? Então vamos à obra. Mensagem é uma obra do modernismo português. Ele pertence à geração Orfeu e, como tal, a obra tem influência das vanguardas europeias, como o cubismo, uma vez que apresenta 44 poemas muito livres, muito independentes, sem ter uma conexão explícita entre um poema e outro. Ou seja, é como se fossem azulejos de um mosaico, né? Cada poema como se fosse um azulejinho, um pedacinho, que justapondo todos formaria essa visão histórica, passadiça de Portugal, do presente e apontando também para o futuro, ok? É uma obra classificada como um épico moderno, uma vez que apresenta uma intertextualidade claríssima com Os Lusíadas e Camões, certo? Os Lusíadas vai retratar ah, as grandes navegações e essa obra faz referência também a esse passado glorioso de Portugal. O eu lírico do livro é reflexivo, é nacionalista, é sebastianista e também saudosista. Há muitos personagens que a obra cita, e esses personagens dão, sobretudo, nomes a poemas, como Ulisses, Viriato, Conde Dom Henrique, Dona Tareja, Dom Diniz, Bartolomeu Dias, Antônio Vieira, entre outros. Isto, por si só, já é um elemento nacionalista do poeta ao resgatar vultos grandiosos da história portuguesa ou da mitologia, como Ulisses, né? Para assim tentar insuflar a consciência portuguesa a retomar uma forma de viver que existiu no século XV, século XVI, ou seja, o expansionismo. Mas se no passado esse expansionismo estava muito vinculado à conquista de terras, de mares e povos, para Fernando Pessoa, o novo expansionismo que estaria reservado a Portugal seria o expansionismo da consciência, na qual Portugal poderia comunicar ao mundo uma luz, uma forma de viver que fosse fraterna, que fosse solidária, que fosse genuinamente cristã, apartada de religiosidade. Tá? Ou seja, que nós pudéssemos viver virtuosamente os princípios do cristianismo, levando, sobretudo, o bem ao próximo, algo que historicamente ficou um pouco a desejar, ok? O tempo dessa obra. Há referências desde o século II a.C., com esse personagem eh, pré-medieval que é o Viriato, tá? Que teria sido um soldado que lutou ali na Península Ibérica. Há referências ao século XII, que é o século da fundação de Portugal. Dom Afonso Henriques, por exemplo, é o rei fundador, e depois personagens do século XIII, XIV e, sobretudo, XV, que vai chegar ao ápice, né, das grandes navegações. O espaço há referências a locais europeus e africanos, e a linguagem é culta, há intertextualidade com os Lusíadas, apresenta também
um certo lirismo no sentido da reflexão, tá? Não da emotividade, mas uma reflexão muito vinculada ao sonho de Portugal vir a ser novamente um país grandioso como foi no passado, mas grandiosidade essa não baseada em domínio de povos, e sim da consciência, como mencionado, tá? Há uma referência épica, uma vez que fala de conquistas de heróis, e há também algo dramático pelas falas, né, que nós percebemos em vários textos, em que personagens assumem a sua voz, e ali elas comunicam o que seria algo que definiu a existência dessa personagem. Há estrofes e versos regulares e com rimas, ou seja, nesse caso não há tanto essa liber 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 liberdade, ou seja, não há tanto a liberdade no uso de versos livres e brancos, ok? Mas vamos à obra, são 44 poemas relacionados às grandes navegações, ao sebastianismo e ao Quinto Império. O livro está dividido em 3 partes. A primeira apresenta 19 poemas, é intitulada Brasão, e concentra uma dimensão mítica e heróica de Portugal, através de vários personagens que marcaram o seu nome na história desse país. Já a segunda parte, Mar Português, apresenta uma dimensão épica ao mencionar conquistas, como, por exemplo, a chegada do Bartolomeu Dias ao Cabo da Boa Esperança, né? Ou a referência a Fernão Dias também, né? O navegador que faz a circunnavegação do planeta. E além do que, o mar português é uma hipervalorização, dos mares como posse própria de Portugal, ok? Já a terceira parte apresenta uma dimensão profética, é intitulada O Encoberto, e faz referência ao Dom Sebastião, rei este que desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir no ano de 1578, nunca mais tiveram notícias dele, porém o sentimento prevalece, a saudade prevalece. Então haveria uma crença de que o Dom Sebastião voltaria para recuperar o poder em Portugal, mas para isso era necessário os portugueses se prepararem, e uma das formas de preparação é o conteúdo dessa obra mensagem, algo que acontece lá em Nós Matamos o Cão Tinhoso, contos de preparação para uma resistência, né? E uma libertação do país. E nesse caso, essa preparação é uma preparação para poder iniciar uma nova era, e Fernando Pessoa seria o porta-voz dessa nova era, assim como Camões foi o porta-voz lá no século XVI, ok? Então, dito isso, vamos ver um texto chave aqui desse livro, intitulado Prece. Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Restam-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda a vida, ainda não é finda. O frio morto em cinzas a ocultou. A mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, a aragem, ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça, e outra vez conquistemos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa. Veja o título desse poema, Prece, né? O título já remete ao fato de ser uma oração, está dirigida aí ao Senhor, né, Deus. E no caso, quando ele fala que a noite veio e a alma é vil, é uma referência ao tempo presente de Portugal, de decadência, e vale lembrar que início do século XX,
Portugal teve crises políticas, econômicas e sociais muito graves, tá? E esse ano de 1934, um ano antes da morte de Fernando Pessoa, e corresponde mesmo como uma herança que ele deixa para os portugueses. E ao mencionar que restam-nos hoje o mar universal e a saudade, é que o destino português está atrelado ao mar, bem como a origem de Portugal, a expansão de Portugal, as várias colônias que o país teve, né? Então, haveria algo meio que assim, o ânimo, lembrando que essa palavra vem do latim animus, que significa alma, este ânimo, metaforizado, pela imagem da chama, estava bem diminuído. É como se a chama estivesse quase se apagando. Mas, assim como no passado houve um impulso, impulso esse subjetivo, que levou, muitos portugueses a se lançarem aos mares e conquistarem terras e povos, haveria também a possibilidade, de assim, um despertar de Portugal para recuperar uma hegemonia que um dia teve no passado e que volte a conquistar a distância, né? E veja, distância do mar ou outra, mas que seja nossa. Ou seja, Portugal teria uma missão por cumprir para com a humanidade. E essa missão tem muito a ver com um aspecto devocional, um aspecto muito cristão que haveria em Portugal, segundo o qual Deus teria escolhido os portugueses para serem a luz do mundo. E no passado, os escolhidos se fizeram merecer, contribuíram de alguma maneira para a expansão do Império Português e também do Império Cristão, como no caso de Dom Afonso Henriques, o fundador da nação portuguesa, o responsável pela expulsão dos mouros e a consagração de Portugal como um território cristão eh, e espiritual, portanto. E esse texto apresenta uma clara intertextualidade com os Lusíadas. Ao final dos Lusíadas, ele menciona, ele, Camões, que tem a voz destemperada, a lira destemperada e a voz enrouquecida, porque vem cantar a gente surda e endurecida. Essa gente surda e endurecida está sendo mencionada como isso, a alma é vil, a alma é insensível, a alma é indiferente, então seria necessário haver um despertar da nação, algo que no passado houve, mas agora está por desejar, ok? Vamos fazer 2 exercícios? O primeiro remete a uma estrofe, da segunda parte do livro O Mostrengo, faz referência ao gigante Adamastor lá dos Lusíadas e, no caso, o Cabo das Tormentas aqui para Fernando Pessoa. 3 vezes do leme a mão ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu. E disse no fim de temer 3 vezes: Aqui ao leme sou mais do que eu. Sou um povo que quer o mar que é teu, e mais que o monstrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme de El-Rei Dom João II. Então veja que há aqui esta referência à chegada de Bartolomeu Dias ao Cabo das Tormentas, né? E aí, sobre esses versos, considere as seguintes afirmações. 1. A repetição sistemática da expressão 3 vezes mostra a vinculação de Pessoa às tradições líricas portuguesas e, ao mesmo tempo, um afastamento do modelo épico de Homero, Virgílio e Camões.
Não, 3 vezes não configura isso de maneira alguma, e o livro não é afastado da tradição de Virgílio Camões, é apenas atualizado. É uma obra épica, mas é um épico moderno. A apossínclise, intercalação de uma ou mais palavras entre o pronome oblíquo e o verbo a que ele se associa, presente em "que me alma teme", pode ser considerada uma marca de arcaísmo que combina com o tom saudosista dominante em muitos poemas da segunda parte de Mensagem. Perfeito, tá? É uma forma muito antiga de se comunicar, então mostra esse apego ao passado, mostra o saudosismo, que seria de Fernando Pessoa, mas é da nação portuguesa. Esta é uma obra nacionalista, como a gente comentou. Bartolomeu Dias, ao afirmar "sou um povo que quer o mar que é teu", torna-se um representante da pátria portuguesa, uma espécie de herói coletivo que enfrenta e vence o monstrengo, tomado como a personificação dos perigos dos mares. Exatamente. Esse monstrengo, mais do que uma figura, um ser, é uma representação de todas as dificuldades que os portugueses se depararam nos mares para poder chegar às Índias e depois chegar ao Brasil e conquistar o mundo, né? Tempestades, povos inóspitos, e todos esses problemas estão simbolizados na figura do monstrengo, algo que está lá em Camões também. Portanto, apenas a 2 e a 3, alternativa E de exata. Para finalizar, assinale a alternativa correta sobre mensagem de Fernando Pessoa, dê uma pausa nesse vídeo e depois dê sequência a ele e responda. A alternativa correta, você assinalou letra D de dado. O Dom Sebastião é uma figura central no livro, né? Porque ele não concluiu o que seria a missão portuguesa, mas viria para concluir. E essa missão está ligado a uma possível redenção de Portugal, né? Ou seja, Portugal render-se às virtudes, aos princípios ou ao cristianismo genuíno e não religioso, ok? Sobre Dom Sebastião, vale lembrar o famoso poema Dom Sebastião, que diz: louco, louco sim, porque quis grandeza, qual a sorte a não dá. Por isso não coube em mim minha tristeza, e onde, por isso não coube em mim minha certeza, e onde o areal está, ficou o meu ser que ouve, e não o que há. Minha loucura, outros que me a tomem com o que nela ia, sem a loucura que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Veja, a loucura não é aqui no sentido literal, como nós temos em Luís da Silva, do livro Angústia. A loucura aqui é sinônimo de sonho. Ou seja, para sairmos da condição em que nós nos encontramos, temos que sonhar e lutar para alcançar esses sonhos. E essa luta é assumir uma certa loucura, no sentido de sair da normalidade, sair da mesmice, sair da monotonia e só sossegar quando o sonho foi alcançado. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado esta aula, façam um ótimo vestibular e conte com a gente sempre que possível. Estaremos disponível para auxiliá-los a realizar o seu sonho, que é a sua vaga e mais do que a vaga, é realizar o seu propósito em vida. Um abraço e fiquem com Deus.